dia. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Paramos vendo os conceitos básicos de antígeno, anticorpo, afinidade, avidez. E hoje nós vamos entrar no imunodiagnóstico propriamente dito. Vamos começar com reação de aglutinação. Mas para que eu possa começar falando de aglutinação, eu preciso que vocês relembrem, né, conceitos básicos da hematologia. Vocês já tiveram hematologia? Só me confirme se vocês já tiveram hematologia. Se não quiserem falar, pode falar pelo bate-papo que eu também eu coloquei aqui, tá bom? Não, ainda não tiveram hematologia? Tá certo. Então nós vamos ver só alguns conceitinhos básicos sobre as hemácias, porque o teste de aglutinação, ele é muito... a gente utiliza muito para diagnóstico com a utilização de hemácias, tá bom? Deixa eu clicar aqui. Só vou arredar a tela para o outro lado. Bom, então as hemácias, elas são unidades morfológicas, né, da série vermelha do nosso sangue. Então, como a gente sabe, nós temos a série branca e a série vermelha. Então, as hemácias, elas são constituintes da série vermelha do nosso sangue, né? E elas também podem ser conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. A hemácia ela é constituída basicamente de duas unidades, né? Que são as globulinas e as hemoglobulinas. Então, qual é a função da hemácia? Não sei se alguém, né, algum de vocês dois que estão aqui me acompanhando, já fizeram um hemograma. Deixa eu tirar essa tela daqui, peraí, só um instante. E já tiveram algum tipo de anemia? Já tiveram algum tipo de anemia? A tela está congelada para vocês? Não. Então, já tiveram algum tipo de anemia? Não. Não? Então, quando a gente está com anemia, geralmente quando a gente está com anemia, a gente sente muito cansaço, fadiga e falta de ar. Justamente porque nós estamos com um número abaixo do normal, né, de hemoglobina, né, que é um componente das hemácias. Então, a hemácia, o que ela vai fazer? Tanto de número baixo de hemácia quanto de hemoglobina. Então, qual é a função? A função é transportar o oxigênio, né? Então, ela vai transportar o oxigênio, né, e o gás carbônico em menor quantidade, e vai ser onde esse oxigênio vai ser levado aos tecidos, né? Então, se o tecido não tiver oxigenação, as células podem entrar em necrose. Então, aquele tecido ele fica ali necrosado por falta de oxigenação. Tá? E os eritrócitos, que a gente fala que são as hemácias jovens, eles ficam ali, né, circulantes, em média, por 120 dias. Então, é muito importante, é um exame básico, né, que a gente faz. É o exame para saber como é que tá, que a gente faz aquele check-up básico para saber como é que estão as nossas células sanguíneas, né? E através do diagnóstico também com as células sanguíneas, a gente pode saber se a gente tem algumas patologias mais graves, né? Como o câncer, tá bom? Então, vamos continuar. Então, essas células elas não vão possuir núcleo, né? Nem material genético, já que elas não têm núcleo. E o citoplasma dela é rico em hemoglobina. Essa hemoglobina ela é composta principalmente por ferro. E o ferro é que é responsável por essa coloração avermelhada. Tá bom? Então, o ferro presente na hemoglobina é responsável por essa coloração avermelhada. Então, a hemácia é um componente da série vermelha do sangue, responsável por transportar oxigênio e gás carbônico, né, para enriquecer o tecido, oxigenar o tecido, e ela é composta por basicamente dois componentes, que são a globina e a hemoglobina.
tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Então, várias doenças estão relacionadas com a baixa quantidade de hemácias ou com a mudança na conformação da estrutura da hemácia. Então, as mais conhecidas, né, que nós sabemos são as anemias. Então, o que caracteriza, né, uma anemia? Ela é caracterizada pela perda, né, ou diminuição no transporte de oxigênio, visto que as hemácias elas são responsáveis, né, por fazer esse transporte para os tecidos. Então, como há uma carência de hemácia, então eu tenho uma diminuição, né, do transporte de oxigênio e diminuição dos eritrócitos, né? Então, a contagem dessas células, ela vai estar de uma forma ali alterada, a gente pode falar assim. Tá? Então, o paciente que ele tem alguma anemia, ele sente um cansaço muito intenso. Então, ele não consegue fazer um esforço para algumas anemias. Essa carência de oxigenação ela é tão grande que o paciente ele não consegue caminhar muito rápido. Ele não consegue fazer um esforço físico um pouco mais intenso. Tá? Ele é como se ele tivesse ali com uma falta de ar, uma tontura. Então, é muito importante a gente sempre fazer, né, o nosso check-up ali principalmente do exame de sangue para saber se está tudo normal. Então, aqui a gente tem diversas anemias, né? A gente tem a anemia por carência de ferro, né? Então, a gente faz a ingestão de algum alimento, algum composto vitamínico que tenha ferro. Pode ser uma má ingestão, então eu posso estar ingerindo de uma forma, uma quantidade inadequada, ou eu também posso estar ingerindo uma quantidade adequada, mas eu não consigo absorver. Quando vocês tiverem a disciplina de hematologia, vocês vão perceber que nós temos dois principais componentes que vão atuar nesse transporte e armazenamento do ferro, né? Que é a ferritina, né? Que principalmente você consome aquele alimento com ferro, né? Então tem uma molécula que vai fazer o transporte, que é a transferrina, e a ferritina armazena no seu organismo, né, uma quantidade suficiente de ferro para que você consiga ali ter uma boa, que o seu sistema ele consiga funcionar corretamente. Tá? Então, o que acontece? Algumas pessoas fazem a ingestão correta da quantidade de ferro, mas o organismo não consegue absorver. Então, quando você for fazer o seu hemograma, vai aparecer que a sua ferritina ela está em um número mais baixo do que deveria estar. Tá? Então, você fala, mas eu estou ingerindo a quantidade suficiente, eu me alimento bem, né? Eu como feijão, leguminosas, folhas, que possuem ferro, então o que está acontecendo? Aí a gente vai fazer o exame de sangue e a nossa ferritina ela não está em um nível bom, então não adianta. Então a gente tem que fazer um tratamento para que os números, né, a quantidade de ferritina, elas estejam ali adequadas. Então, a gente tem a anemia falciforme, né? O que é já a anemia falciforme? Ela é uma doença genética que vai resultar da mutação de moléculas de hemoglobina. Então, na anemia falciforme, o paciente ele tem uma hemácia em forma de foice. Vocês estão vendo aqui essa imagem, né, da hemácia. Então, a hemácia ela fica em forma de foice. Qual é o grande risco disso? Como o espaço no vaso sanguíneo, nos capilares e nas artérias, elas já são para que a hemácia tenha essa forma arredondada, né, mais ou menos ali achatada. Quando muda a conformação da hemácia, ela pode obstruir. Então, fazendo essa obstrução, eu também não vou ter oxigenação nos outros tecidos, tá bom? Nós temos as anemias hemolíticas, né? Onde dentro dessas anemias hemolíticas eu vou ter uma destruição dos glóbulos vermelhos. Então, hemolítica, geralmente lise, né? A terminação lítica, ela está associada à destruição, hemólise, né? Então, ela pode ter vários fatores.
Tá? Então, a gente tem a destruição, né, exacerbada ali, exagerada, das hemácias. Temos também a esferocitose, que também vai estar associada com a mudança estrutural, né, na conformação estrutural da hemácia. Então, a membrana ali, né, ela vai ter uma alteração e eu vou ter uma hemácia de tamanho menor e esférica. A anemia perniciosa, que já é uma doença autoimune, então já é uma característica do paciente ali, do hospedeiro, porque ele não tem, né, um fator muito importante, que é um fator intrínseco, que vai fazer com que a gente tenha a absorção da vitamina B12 da comida. Né? Então, essa vitamina B12 ela é muito importante para a formação também das hemácias. Então, como você tem uma alteração ali no seu organismo e você faz o consumo do alimento e não consegue, né, tem uma alteração que não consegue fazer você absorver essa vitamina B12, então você tem ali também, tá, uma anemia. Anemia plástica, né, que a gente tem uma incapacidade da medula óssea de produzir essas partículas sanguíneas, tá bom? E as policitemias, né? Que são as doenças caracterizadas já com o aumento do número de glóbulos vermelhos. Então, eu não posso nem ter a diminuição e nem ter o aumento da quantidade de glóbulos vermelhos. Sempre tem que estar ali em homeostase. Tá? E por que eu vim até aqui, né? Falando um pouquinho das hemácias. Porque agora a gente vai chegar, né, propriamente na nossa aula. Como a gente conversou na aula passada, alguns de vocês já fizeram, né, tipagem sanguínea e sabem qual é o tipo de sangue de vocês. Outros alunos fizeram e não lembram e outros não fizeram. Então, o tipo sanguíneo, ele precisa, né, ser determinado, principalmente se a gente for fazer a realização de transfusão sanguínea. Tanto se você for receber, quanto se você for doar. Né? É muito importante a gente saber se o sangue que a gente está recebendo é compatível. Né? Por que é importante a gente saber se o sangue que a gente está recebendo é compatível? É isso que nós vamos saber agora. Bom, então, dentro da reação de aglutinação, que é o que nós vamos falar, né, aqui com as hemácias e com outras partículas, nós podemos fazer o diagnóstico laboratorial para diversos micro-organismos, né? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, tá? Através desse diagnóstico de aglutinação. Esse diagnóstico de aglutinação, principalmente sistema ABO, nós podemos fazer em tubo ou em placa. Tá? E ele é muito simples de fazer, porque você vai colocar o sangue do paciente, como nós vamos ver, e o reagente. Então, o que é essa reação de aglutinação? Essa reação de aglutinação, ela é uma ligação cruzada, tá? Onde a gente vai ter a produção de agregados. Então, é como se eu estivesse vendo ali uma partícula com várias, né? Deixa eu ver como eu posso explicar para vocês. É um aglomerado, já que tanto se fala agora em aglomerado, então é um aglomerado de partículas porque a gente teve a ligação intensa de antígeno e de anticorpo. Então houve uma reação, né, de um antígeno ali, de um anticorpo, e nós vamos conseguir observar essa aglutinação a olho nu. Então eu não preciso de um microscópio para fazer essa observação. Tá? Então é um teste muito fácil de fazer e eu não necessito de tantos equipamentos para que eu consiga dar o resultado do meu exame. Tá? Então, as partículas elas são insolúveis ou ela pode ser de um antígeno insolúvel nativo. O que significa dizer? Que eu tanto posso fazer o meu teste usando as minhas hemácias, que a gente fala de um teste direto, ou a indústria, né, os laboratórios, eles podem produzir partículas, né, ali, principalmente como a do látex, que vai agir então de uma forma indireta. Calma que nós vamos ter um exemplo para conseguir acompanhar melhor. Tá? Então, aqui o exemplo a gente tem antígenos eritrocitários, né, ou partículas recobertas com antígenos, que a gente fala que são as partículas de látex.
tá certo? Ou também a gente tem, e também no teste a gente tem uma boa reação de sensibilidade, tá? Como eu falei, é um teste que a gente pode fazer a observação a olho nu, porém ele não é um teste muito específico, tá? Então esse teste de aglutinação, ele é mais sujeito a resultado falso positivo, tá? Porque eu posso ter uma aglutinação inespecífica. Nós temos alguns exemplos aqui. Então, aqui eu tenho a reação de aglutinação direta, né? Onde eu tenho os próprios eritrócitos do paciente, né? Eu posso ali trabalhar com fungos, bactérias, vírus, como a gente viu. Eu tenho uma reação passiva ou indireta, que é quando eu mesmo vou revestir uma partícula de látex sintética para fazer o meu diagnóstico. Tá? Então, aqui eu tenho uma partícula de látex, certo? E ele está revestido ali com antígenos. Então, isso é produzido em um laboratório. E a aglutinação, ela pode ser dividida em qualitativa, né, ou semi-quantitativa. Percebam aqui que nesse sistema de classificação sanguínea, nós temos a formação, né, de alguns pontinhos, né, principalmente no quadro 1, no 3 e no 5. Isso significa que houve uma aglutinação, né? Então, houve ali uma ligação, né, entre as partículas e elas ficaram mais unidas. Então, elas aglutinaram. Em contrapartida, no quadro 2, 4 e 6, não houve essa aglutinação. Isso tanto serve para eu utilizar no sistema ABO, quanto serve para eu saber se o paciente está, né, infectado com algum vírus, algum fungo ou uma bactéria. Aqui no outro quadro, a gente está vendo um teste semi-quantitativo. Né? Por que eu falo semi-quantitativo? No teste semi-quantitativo, eu vou fazer a diluição, né, do sangue do paciente para saber até onde aquela hemácia ela vai se aglutinar. Então, percebam que no paciente 1, né, começou a haver a aglutinação quando nós fizemos a titulação, essa diluição nós chamamos de titulação, em 1 para 128. Vocês conseguem perceber isso? Então, até de 1 para 128 foi que onde começou a aglutinar. E de acordo com o kit que nós estamos utilizando, né, nós vamos saber o parâmetro, se é positivo ou se é negativo. Então, não tem como eu estabelecer um parâmetro agora. Cada kit ele vai ter o seu próprio parâmetro de positividade e negatividade. Percebam que o paciente 2, né, ele já começou a aglutinar antes. Ele já começou a aglutinar no 1 para 16. Perceberam? Então é diferente. Ó, o paciente 3, ele já começou a aglutinação de 1 para 512, né? O 4, ele já aglutinou direto, tá? Então, eu vou olhar lá a bula do kit e vou saber se isso significa positividade ou negatividade. Por que também eu não posso dizer isso? Porque se o teste for para inibição da aglutinação, eu vou ter um tipo de resultado. E se o teste for para saber se houve aglutinação, eu vou ter um tipo de resultado. Tá bom? Mas eu vou mostrar outros exemplos para vocês ali, que nós vamos conseguir acompanhar melhor. Mas se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Tá? Eu tirei a tela do bate-papo porque agora aqui ficou diferente para mim, então ele cobre a imagem, mas se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Então vamos entrar no sistema ABO, né? O sistema ABO, a tipagem sanguínea, é um tipo de diagnóstico básico para nós biomédicos, né? Que você pode fazer, ali você só vai precisar dos reagentes de 3 tubos, né? Ou de uma lâmina, né? Então é muito fácil de fazer e simples de fazer.
como vocês me disseram, vocês já fizeram com o SAMI, né? Então, quando foi ali descoberto o sistema ABO? É lá por volta de 1900, né? Um médico, então, austríaco, ele percebeu que ao fazer a mistura, né, de sangue de pessoas diferentes, né, essas hemácias, elas ficavam mais unidas, elas se juntavam, né? Ou como a gente fala agora, elas aglutinavam, né? Então elas formavam esses aglomerados semelhante a coágulo, né? Então ele já começou a perceber isso. Então pessoas que provavelmente tinham sangues diferentes, né? Havia uma reação de aglutinação quando esses sangues eles eram colocados ali juntos. E pessoas que tinham sangues compatíveis, a gente não observava essa aglutinação, tá? Então aqui, quando a gente vai fazer uma transfusão sanguínea, né, e uma pessoa recebe um tipo de sangue que não é compatível com o sistema ABO do doador, né, o que pode acontecer é que essas hemácias elas vão se aglutinar no organismo do indivíduo, né? Então, assim que essas hemácias elas são transferidas, né, elas vão penetrar a circulação e rapidamente vai ser formado esses aglomerados compactos. E qual é o grande problema da formação? É que eles podem obstruir, né, os capilares. Então, eles vão prejudicar a circulação sanguínea. Por isso que é muito importante, né, nós sabermos o tipo de sangue da pessoa que está recebendo e o tipo de sangue da pessoa que está doando, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui da tela. Pronto, vou voltar agora. Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem, né, o calibre da veia, da artéria e do capilar, tá bom? Então, olha só, ele diz aqui na imagem que as veias elas vão levam ao coração o sangue vindo do corpo, né? Já as artérias, elas vão levar o sangue do coração a todo o corpo e as paredes são mais espessas. Em contrapartida, os vasos capilares, eles já vão levar o sangue até os tecidos. Então, eles vão ser responsáveis, né, por essa oxigenação dos tecidos. E quando você recebe um sangue que não é compatível com você, o que acontece é o que está mostrando aqui na imagem abaixo. Então, aqui eu tenho um fluxo sanguíneo normal, na primeira parte da imagem, né? E na segunda parte da imagem eu tenho um fluxo sanguíneo obstruído. Então, vou ter a formação de trombos, né? Então, esses trombos, como vocês ainda não tiveram a aula de hematologia, né? Então eu creio, não sei se vocês sabem, o conceito de êmbolo e trombo, né? Agora, também alguns pacientes que estão apresentando COVID, eles estão tendo quadros de trombose, né? E por que a gente tem que ter tanto medo quando a gente tem trombose? O trombo, ele está localizado ali em uma determinada parte, né, da veia, ou da artéria, ou do capilar. Quando esse trombo, ele se solta, né, ali daquela parte, ele vai começar a circular pelo nosso organismo. O que pode acontecer é que ele vai virar um êmbolo e vai entupir. Imagina vocês se ele entope uma artéria, né, necessária para irrigação, uma artéria principal. Então, o paciente ele vai morrer, certo? O que a gente tem que fazer, então, nesses casos? Nós temos que tomar um anticoagulante para que esse coágulo que se formou, né, esse trombo, ele se desfaça sem se soltar e obstruir, né, alguma artéria importante, tá bom? Então, é por conta disso que eu preciso saber a compatibilidade sanguínea. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Tá dando para entender? Bom, então aqui para a gente começar a falar do sistema ABO,
nós temos que entender dois conceitos que são muito importantes. O primeiro conceito é quando a gente vai falar de aglutinogênios e aglutininas, né? Por que é importante? O que é um aglutinogênio? O que é uma aglutinina? Com a gente entendendo esses conceitos, nós vamos entender a reação que a gente faz quando a gente está vendo qual é o nosso tipo de sangue, né? Então, aqui, deixa eu colocar aqui. Então, aqui no sistema ABO, nós temos, né, os tipos de sangue A, B, AB e O, certo? Então, o que vai determinar qual o tipo de sangue? Né? Então, o que vai determinar é a caracterização da presença ou não de algumas substâncias. E quais são essas substâncias? Os aglutinogênios, né? Ou pela presença ou ausência de aglutininas no plasma sanguíneo. Então, os aglutinogênios, eles vão estar lá nas hemácias, né? E as aglutininas vão estar presentes no plasma sanguíneo. Então, os aglutinogênios, eles são glicoproteínas que vão estar presentes na superfície ali das hemácias. Olhem para a imagem que está aparecendo aí para vocês. E lá na primeira imagem onde está escrito hemácia, vocês percebem que a gente tem uma bolinha rosa em cima, né, dela? Então, isso seria um aglutinogênio. O aglutinogênio nada mais é do que um receptor, né, que vai estar ali presente na superfície da hemácia, certo? Então, não esqueçam disso, é muito importante. Aglutinogênio, ele vai estar presente na superfície da hemácia. E a aglutinina, ela já vai funcionar como um anticorpo, porque ela vai estar presente no plasma sanguíneo do paciente, certo? Então, ela vai provocar a aglutinação de células, né? Quando elas são identificadas como antígeno. Então, elas vão estar presentes ali, né? Lá no plasma sanguíneo, e elas vão se aglutinar. Por que elas vão se aglutinar? Lembram da aula passada, quando a gente conversou sobre a interação antígeno-anticorpo e afinidade? Então, o que vai acontecer é que ela vai ter afinidade por essas glicoproteínas que vão estar presentes na superfície das hemácias. Então, com essa afinidade, ele vai começar a se aglomerar, certo? Então, essa aglomeração é que pode, né, ocasionar ali aquela produção dos trombos, né? Por favor, me digam se vocês estão conseguindo entender, tá bom? Preciso saber para que eu possa parar e explicar direitinho para vocês. Então, existem dois tipos de aglutinogênio. Lembrando, toda vez que eu falar em aglutinogênio, associe a glicoproteínas presentes na superfície da hemácia, tá certo? A gente não tem mais que só dizer, aglutinou, não aglutinou. Então, o biomédico, né, e principalmente que a gente comece a conhecer desde agora, do quarto semestre, vai fazer muita diferença. Então, quando alguém perguntar para você, por que aglutinou, por que não aglutinou? O que você vai falar? Porque ele reagiu, eu coloquei esse soro aqui, ele reagiu e quando eu coloquei aqui ele não reagiu. Tá, tudo bem, mas por que aconteceu isso? Então, agora você vai explicar. Não reagiu porque eu não tinha o aglutinogênio presente na superfície da hemácia. Então, quando veio ali a aglutinina, não houve essa interação, tá? Se o aglutinogênio está na superfície da hemácia e a aglutinina é o anticorpo, eles se ligando, eles vão formar essa aglomeração, a aglutinação, que é muito importante, né, em relação à formação da trombose, tá bom? Então, aqui nós temos dois tipos de aglutinogênio, o A e o B, certo? E dois tipos de aglutinina, o anti-A e o anti-B. Percebam, toda vez que eu tenho alguma palavra relacionada à imunologia, né, que esteja dizendo anti alguma coisa, significa dizer que ele é o anticorpo, né, daquela partícula específica. Então, vou explicar melhor. Se eu estou lhes dizendo que eu tenho o anti-A, então ele é o anticorpo, né, das partículas ali A presente na hemácia. Se eu tenho um anti-B, então ele é um anticorpo da partícula do tipo B
ali presente na hemácia, certo? Então tá, deixa eu voltar aqui no quadro para a gente ver, observar direitinho. Então aqui, no grupo A, né, eu tenho a hemácia do tipo A, B e AB. Percebam que elas vão se diferenciar pelo tipo de aglutinogênio que eu tenho na minha superfície. E qual é a diferença, então, do grupo A, do B para o O? Né? No grupo O, eu não tenho um aglutinogênio específico, tá bom? Então, eu não tenho um aglutinogênio específico. Se eu não tenho um aglutinogênio específico, eu posso doar para qualquer outro tipo de tipo sanguíneo, certo? Porque eu não tenho um aglutinogênio específico, ao entrar em contato com o sangue da outra pessoa, não vai haver aquela aglutinação, certo? Então, aqui, para o grupo A, eu tenho o anticorpo anti-B, para o grupo B, anti-A, né? O grupo AB ele não tem anticorpo e o grupo O eu tenho o anti-A e o anti-B. Em relação aos antígenos, né? Então, eu tenho para o grupo A o antígeno A, para o grupo B o antígeno B, que é o que está lá na superfície, né, da hemácia. E para o grupo AB, eu tenho o antígeno AB. Já para o grupo O, eu não tenho o antígeno, certo? Então, vamos continuar. Então, aqui eu tenho a minha reação de aglutinação direta. O que é essa reação de aglutinação direta? Então, nesse teste, o antígeno ele faz parte naturalmente daquela hemácia. Então, eu peguei o sangue do paciente e no sangue do paciente eu já tenho, né, aquele antígeno presente ali na hemácia dele, tá? Então, haverá uma aglutinação, né, dessas células promovidas por anticorpos contra esses antígenos presentes na superfície da célula. O que quer dizer? Vai haver essa interação, porque eu tenho o antígeno presente na célula e eu tenho um anticorpo com afinidade. Se eu tenho um anticorpo com afinidade, ele vai se ligar, formando a aglomeração, tá? Porque é direto, porque eu usei a hemácia do paciente, tá bom? Estão conseguindo entender? Podem colocar aqui no chat para mim, por favor, se vocês estão entendendo, tá? Bom, então, a gente tem alguns exemplos, né, de identificação desses antígenos eritrocitários, que é a tipagem sanguínea, onde a gente vai utilizar anticorpos específicos, certo? Então, aqui eu coloquei essa imagem, mas vocês já fizeram o teste, né? Nós vamos fazer novamente aqui, nós vamos fazer todos os testes que nós tivermos disponível aqui dentro do imunodiagnóstico, nós vamos fazer, tá bom? Então, não só nós vamos fazer tipagem sanguínea, PCR, fator reumatoide, nós vamos fazer também os testes imunocromatográficos para detecção de alguns vírus, tá certo? Então, aqui nessa imagem, ele está mostrando como é que eu posso fazer esse diagnóstico, né? Então, eu posso, tanto o paciente pode estar no hospital, né? Ou o médico pode fazer naquela requisição de exame, vários tipos de exames, e falar assim, olha, sistema ABO para esse paciente. Ou eu posso fazer, né? Aí eu coleto o sangue, colho o sangue do paciente, e com aquele sangue eu vou fazer diversos tipos de diagnóstico. Ou se o paciente foi somente para fazer o sistema ABO, eu posso pegar, né, a lanceta e furar o dedo do paciente e com aquele sangue eu posso fazer ali, né, a tipagem sanguínea dele, tá bom? Então aqui ele está mostrando que ele colocou a amostra do paciente na lâmina, né? Colocou ali o anti-A e o anti-B e mais o O para saber qual é o tipo de sangue dele, certo? Então aqui na amostra 1, ele está dizendo que ele colocou o anti-A no primeiro círculo de sangue, né?
e colocou o anti-B no segundo, certo? E na amostra 2, ele colocou o B, né? Deu positivo para o B ali na segunda amostra. Na terceira já deu positivo para os 3. E ali no quarto não houve nenhuma aglutinação. Então, a amostra 1, ela é considerada do tipo A, porque houve a aglutinação com anti-A e não houve a aglutinação com anti-B. A amostra 2, houve a aglutinação com anti-B, certo? Então, ele está dizendo que aqui é o tipo B. A amostra 3, ela aglutinou tanto com anti-A quanto com anti-B. Então, aqui é um tipo AB. E a amostra 4, ela não aglutinou com nenhum, porque lembrem que eu não tenho, né, um aglutinogênio nas hemácias no tipo sanguíneo O. Né? Então, eu não tenho um aglutinogênio. Se eu não tenho aglutinogênio, não tem aglutinação, certo? Então, é isso aqui que vai acontecer. Eu tenho anticorpo, né? Eu tenho alguma partícula que tem ali na superfície os aglutinogênios, né? E eu tenho o meu precipitado, que nada mais é do que esse aglomerado aí que vai formar e nós vamos conseguir observar a olho nu. Então, qual é a vantagem desse teste, né? Gente, por favor, coloquem ao menos alguma coisa aqui na minha caixa de conversa, no meu bate-papo, que é através disso que eu vou fazer a chamada com vocês, tá bom? Então, não saiam sem colocar o nomezinho de vocês aqui para eu poder fazer a chamada, tá certo? Então, qual é a vantagem e desvantagem? Lembra que eu falei que eu conversei com vocês que nós sempre vamos trabalhar com vantagem e desvantagem, né, dentro do teste diagnóstico. Então, a vantagem é que eu tenho uma elevada sensibilidade, né? Eu tenho um baixo custo, por quê? Porque eu não vou precisar utilizar, por exemplo, um microscópio, que é super caro, né? Eu não vou precisar utilizar um aparelho, um aparato mais sofisticado, né? Então, eu posso fazer somente a utilização ali do meu kit. E com esse kit, eu posso fazer diversos diagnósticos. Tá? Então, tem kits aí que a gente consegue fazer até para 30, 40, 50 pacientes por vez, porque a gente vai colocar uma gotinha só ali do meu anti-A, do meu anti-B e do anti-O, tá certo? Então, eu tenho baixo custo, não vou precisar de um equipamento mais avançado, né? Eu consigo fazer essa leitura visual, então eu consigo observar, né? Se eu consigo observar, ele já vai ser caracterizado como um teste qualitativo. E eu não preciso de um treinamento específico para que eu faça esse teste, certo? Você vai pegar o dedo do paciente ou o sangue do paciente, colocar ali uma gota, né, do reagente. Isso, ó, a Mônica está dizendo que vocês já fizeram esse teste, né, no laboratório. E vocês vão colocar ali o reagente e vão ver se é reagente ou não reagente para aquele tipo de sangue. Certo, vocês fizeram, né, esse teste no laboratório, mas me digam, por favor, se quando vocês fizeram esse teste, vocês já sabiam o que era a aglutinina e o que era um aglutinogênio, tá? Me digam, por favor, ou se vocês só foram fazer porque vocês estavam vendo imunologia básica, tá bom? Digam aqui para mim se vocês já sabiam que era por conta disso que ocorria essa aglutinação, tá? Por favor. Então, é um teste de fácil execução. Essas são todas as vantagens do teste. Elevada sensibilidade, porque se eu tiver um aglutinogênio ou dois na superfície da hemácia, já vai haver aglutinação. Baixo custo, porque eu só vou precisar do kit para fazer. Né? Eu posso fazer essa leitura através, né, da minha própria vista, da minha visão, então a olho nu, e de fácil execução. Eu não vou precisar treinar, né, muita gente para fazer esse teste.
Mas, em contrapartida, a gente tem uma desvantagem, né? Alguns testes a gente vai ter uma baixa reprodutibilidade dos reagentes, que significa dizer que nem sempre eu vou conseguir um reagente para fazer aquele teste, tá? Eu tenho que ter acessibilidade para que ocorra essa interação antígeno-anticorpo, mas hoje a gente já sabe que os testes para o sistema BO, eles já estão bem estabelecidos. Então, o que significa dizer essa acessibilidade à interação? Eu tenho que conhecer como é o meu antígeno presente na superfície da hemácia para que eu produza um anticorpo compatível. Porque sempre tem que ter naquele sistema-chave fechadura, certo? Então, se ele não for compatível, ele não vai se ligar, tá? Estabilidade da ligação no suporte. Isso acontece muito, principalmente quando nós vamos fazer para teste indireto, né? Então, eu tenho que saber que aquele teste está estável, né? Para que não haja uma quebra, né? Para que aquela ligação não saia. Então, eu tenho que saber a estabilidade de ligação do antígeno e do anticorpo naquele suporte, tá? Estou esperando vocês me responderem se vocês sabiam o que era o aglutinogênio e a aglutinina. Bom, aqui é um exemplo que a gente tem, né, que a gente até faz aqui, onde a gente vai fazer o teste do ASO, né, que é anti-streptozina O. Então, aqui eu tenho o anticorpo do soro, né, o antígeno solúvel que já está lá no meu suporte, e eu vou ter a aglutinação. Então, se eu tenho um antígeno e eu tenho um anticorpo compatível, eu sempre vou ter aquela aglutinação. Aqui eu tenho a minha aglutinação indireta. Lembrem que eu falei que a aglutinação direta é porque eu já vou ter os aglutinogênios presentes na superfície das hemácias do paciente. Então, eu só vou utilizar, né, o sangue do paciente. Porém, eu posso fazer a aglutinação indireta, é onde eu vou produzir uma partícula, que é geralmente uma partícula de látex, onde eu vou fazer, né, eu vou revertir essa partícula com os antígenos. Então, certo, vamos lá. Esse método indireto, ele fala que ele vai empregar a adsorção, né, dos anticorpos ou antígenos, então vai depender do que você está procurando. Se você está procurando antígenos, você vai ter o que adsorvido ali na placa? Anticorpo, certo? E se você estiver procurando anticorpo, você vai ter antígenos adsorvidos ali na placa, tá bom? Então, esses antígenos ou anticorpos, eles vão estar ali na superfície, né, nas micropartículas, no suporte já do teste. Então, para esse teste, essas partículas, elas já foram previamente tratadas, né, e elas foram sensibilizadas. O que significa dizer que eu direcionei a minha resposta. Então, se eu quero uma resposta para saber se o paciente está contaminado, por exemplo, infectado pelo vírus do sarampo, eu vou sensibilizar a minha partícula de látex com o antígeno ou anticorpo compatível com o sarampo, tá? Se eu quero saber se aquele paciente ele está positivo ou negativo para o vírus influenza, então eu vou sensibilizar aquela minha partícula com o antígeno ou com o anticorpo, né, compatível com o vírus influenza, tá bom? Isso significa sensibilizar. E devido à grande quantidade de antígenos presentes, né, ali, ela pode se ligar às células ou partículas do teste, né, dos testes de aglutinação passiva. Então, essa aglutinação ela é muito variada, tá? O que eu quero que vocês saibam? O conceito de indireto e de direto. Então, aqui na imagem, a gente está vendo uma partícula de látex revestida com antígenos, né? E eu vou colocar... Então, se eu tenho uma partícula de látex revestida com antígeno, eu espero que no sangue do meu paciente eu tenha anticorpo, certo? E se tiver o anticorpo, ele vai fazer essa ligação. E dentro desse método diagnóstico, nós chamamos de aglutinação, tá bom? Deu para entender? Eu sinto que hoje vocês não estão falando muito comigo, então eu não consigo saber se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Eu preciso que vocês participem da aula, tá bom, meninos? Então, aqui eu tenho um outro tipo de
Um exemplo de diagnóstico de aglutinação indireta, né? Então, aqui eu tenho as partículas de látex, né? Que são essas esferas de poliestireno, né? Já adsorvido ali no suporte, né? Solúvel ali no meu reagente, tá? Os resultados, eu tenho um resultado muito rápido. Então, aqui ele está dando um exemplo, que eu posso fazer investigação se o paciente está contaminado com Shigella, né? Então, infecção bacteriana, certo? E eu também posso fazer para detecção do fator reumatoide e da proteína C reativa, tá bom? O que é o fator reumatoide? Bom, o fator reumatoide e a proteína C reativa, elas vão estar ligadas a infecções agudas, tá bom? Então, geralmente, vai estar em um nível ali mais alto. Quando nós formos fazer a nossa aula prática, né, eu vou passar para vocês ali quais são os valores normais, isso a gente vai conseguir observar no kit, e quais são os valores, né, alterados para a proteína C reativa e para o fator reumatoide, tá bom? Então, aqui nessa imagem, né, eu acho que vocês já devem ter feito também lá na imunologia esse teste, esse meio diagnóstico. Então, aqui nessa imagem, eu tenho os reagentes, né? Vou colocar o soro do paciente, vou fazer essa agitação manual, né? A gente faz em forma como se a gente estivesse misturando ali bem. Eu posso fazer com palitinho, alguns testes não vem um palitinho, então eu posso mexer esse cartãozinho, certo? E eu vou fazer essa observação. Reparem que no círculo de número 5, eu não tenho uma aglutinação, certo? E no círculo de número 6, eu tenho a aglutinação. Então, o que quer dizer? Quer dizer que para o paciente de número 5 ele deu negativo, para o paciente de número 6 ele deu positivo. Ah, tudo bem, eu estou conseguindo observar. Então, até agora eu tenho um teste o quê? Qualitativo. Mas eu quero saber até que ponto, em qual diluição vai continuar sendo positivo a amostra do paciente 6. Então, eu posso fazer aquela titulação que nós vimos lá, né? 1 para 2, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64 e assim por diante. E aí eu vou conseguir observar até quanto aquele paciente está positivo. O que acontece é que eu tenho parâmetros para saber. Às vezes o kit fala que mesmo o paciente apresentando positividade de 1 para 4, ele não é considerado positivo, tá? Então, essas partículas, elas podem estar presentes no nosso organismo sem que necessariamente a gente esteja doente. Então, ele precisa de um título alto, né? Vamos dizer, 1 para 32, 1 para 64, para me dizer se realmente aquele paciente ele está positivo ou não para aquela doença. E ainda mais, como esse é um teste não tão específico, com o resultado desse diagnóstico, o médico pode, né, analisando a clínica do paciente, que a gente chama fazendo aquela anamnese, ele pode solicitar um exame mais específico. Ah, então eu sei que a minha proteína C reativa deu positivo, significa dizer que aquele paciente está com uma inflamação, né? Mas então, de acordo com as características clínicas do paciente, eu vou direcionar ele para um teste mais específico. É um teste rápido, tá? Pode parecer um teste muito, vamos dizer, simples, inespecífico, mas é um teste muito importante, tá? Onde você consegue dar o diagnóstico ali do paciente bem rapidamente. Então, aqui eu tenho a minha reação de aglutinação passiva indireta, né? Então, eu tenho a minha partícula de látex, né? A minha anti-streptolizina O e a minha streptolizina O. Então, ele vai fazer a adsorção, né, dessas partículas ali no suporte e eu vou ter a minha aglutinação. Lembra que é indireta porque eu vou utilizar uma partícula sintética, tá bom? Então, aqui a gente consegue observar que a streptolizina O, ela ficou revestida ali, né? Fazendo esse revestimento
da partícula de látex, certo? E eu vou procurar no soro do paciente o anticorpo para saber se tem essa ligação. Então, se ele aglutinou e eu fiz com uma partícula produzida em laboratório, eu tenho um diagnóstico indireto, tá bom? E aqui eu tenho uma inibição da aglutinação, né? Então, se no primeiro momento, para aquele teste ele dá positivo, eu queria saber se aglutinava ou não aglutinava, aqui nesse outro teste eu vou fazer a inibição da aglutinação para saber se é positiva ou negativa, tá? Então, essas reações de inibição da aglutinação, elas vão ser baseadas em competição, tá? Então, onde tiver mais antígeno, onde tiver mais anticorpo, vai haver aquela ligação. Então, elas vão competir pelo sítio de ligação, tá? De moléculas ali de anticorpos. Então, ela é um indicador, né? Principalmente de reação positiva. Então, se eu tenho a inibição da aglutinação, geralmente o paciente está positivo para aquele micro-organismo ou para aquela proteína inflamatória que eu estou procurando, tá? Inibiu a aglutinação, positivo, certo? Não inibiu a aglutinação, ocorreu a aglutinação, negativo. Então, eu tenho aqui a testagem principalmente, né, que as meninas fazem, né, para testagem para o hormônio, né, o HCG. Então, fiquem com isso na mente. Inibiu a aglutinação, positivo, tá? Então, aqui eu tenho, né, a minha demonstração da reação de aglutinação. Então, eu tenho o meu kit reagente, né, com o meu HCG revestido ali por antígenos, tá bom? E eu tenho o anticorpo. Então, eu vou colocar, eu posso fazer pelo sangue ou eu posso fazer pela urina, certo? Então, eu vou colocar ali, esse exemplo, ele está vendo com a urina, né? Eu coloco a urina do paciente, da paciente, coloco o meu reagente anti-HCG. Lembrem, quando está dizendo anti, né? Ele está se referindo ao anticorpo. Então, eu tenho um anticorpo anti-HCG. E o que eu vou observar? Que se eu tiver o HCG na urina, vai acontecer a aglutinação, certo? E para esse teste, se aglutinar, é negativo. Se não aglutinar, é positivo, tá? É um pouquinho complicado, mas no decorrer das outras aulas e na prática vocês vão conseguir entender melhor. Então, eu coloquei o meu conjugado enzimático, que ele chama de carrier, que nada mais é do que uma solução enzimática que vai fazer, né, com que haja o transporte, é como se ele fosse um transportador daquela minha molécula. E eu vou fazer a observação do teste, tá bom? Então, aqui ele me dá um exemplo, tá? De observação do teste. Só um momentinho, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Então, nesse exemplo de observação do teste, o que ele vai fazer? Aqui na primeira possibilidade, ele vai falar que eu tenho uma reação, né, negativa, porque houve uma aglutinação. Né? Lembrem que se houver aglutinação, a reação ela é negativa. Então, aqui eu tenho a minha partícula de látex revestida com o antígeno, certo? E eu tenho meu anticorpo. Então, eu coloquei ali na urina do paciente, coloquei um reagente, esperei incubar, e agora ele deu a aglutinação. Então, é negativo. E no segundo momento, eu tenho uma reação positiva. Então, eu tenho as partículas de HCG na urina, ocorre aquela competição, e no final, como ele se ligou, né, como as partículas de HCG
presente na urina, elas ficaram ligadas, então é uma reação negativa, tá bom? Eu preciso saber se vocês conseguiram entender, porque esse aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Eu acho que eu tenho outro exemplo mais à frente também. Então, aqui falando um exemplo da inibição da aglutinação direta. Então, eu tenho aqui uma amostra negativa, então ela não tem anticorpo, né? Uma hemaglutinina com antígeno viral e eu tenho uma hemácia. Então, na presença desses componentes, eu tenho um teste negativo, né? Tenho a presença da aglutinação, então eu tenho um teste negativo. No segundo momento, eu tenho uma amostra positiva para anticorpo, então a gente já vai pensar, bom, se eu tenho um antígeno e se eu tenho um anticorpo, vai haver ligação, certo? E se houver ligação entre o antígeno e o anticorpo ali, eu não vou ter aglutinação com as hemácias, tá bom? Se eu não tiver aglutinação com as hemácias, né, eu tenho um teste positivo, porque a gente está fazendo a inibição da aglutinação. Tá, então vamos lá. Eu tenho uma amostra positiva para anticorpos, tenho meu antígeno, certo? Que eu vou colocar ali, que vem no kit, e eu tenho as minhas hemácias. Então, como aquele antígeno e aquele anticorpo, eles se ligaram e as hemácias ficaram livres, né? Eu não tenho aglutinação. Se o meu teste é de inibição da aglutinação, então ele deu positivo. Tá bom? Então, aqui a gente tem alguns exemplos contra o vírus da rubéola, do sarampo e da influenza, que a gente pode fazer no laboratório, tá bom? Aqui é uma imagem para mostrar de uma forma, tentar mostrar de uma forma mais simples, como é que funciona ali o teste para saber se a gente está grávida ou não, o teste de HCG, né? O beta-HCG. O hormônio beta-HCG, ele é um hormônio circulante no nosso organismo. A partir de um certo momento, ele para de circular, né? Porque a gente vai começar a fazer a produção de progesterona em maior quantidade quando a gente está grávida, tá bom? Então, aqui eu tenho um teste positivo. Lembrando que para esse teste eu estou utilizando a inibição da aglutinação. Inibição da aglutinação indireta, uma partícula revestida em látex. Então, eu peguei ali o hormônio, né, o soro anti-HCG. Então, se é anti-HCG, ele tem um anticorpo contra o HCG, contra o antígeno HCG. E eu peguei a urina da paciente. Então, eu vou fazer essa incubação, né? Colocar incubados ali na placa. Como a urina da paciente tem HCG, né? Como eu tenho HCG e eu tenho um anticorpo que pode se ligar no HCG, o que eles vão fazer? Eles não vão aglutinar, né? Se eles não vão aglutinar, a gente fala que o teste é positivo, tá? Então, positivo na aglutinina, pois os anticorpos se ligaram ao HCG presente na urina na hora da minha incubação, tá bom? E para o teste negativo vai haver essa aglutinação. Por quê? Porque ali na urina da paciente eu não vou ter os antígenos. Então, quando eu colocar o meu anticorpo, né, o soro anti-HCG que veio no meu kit, e ele não encontrar ali nada, o que ele vai fazer? Ele vai se aglutinar com o meu antígeno presente na partícula de látex, certo? Então, se ele fizer essa aglutinação, se eu conseguir observar essa aglutinação, é porque ele aglutinou na partícula de látex. Lembre-se que aqui a gente vai ter uma competição. Então, como eu não tenho, ele aglutinou. Se ele aglutinou, é um teste negativo, tá bom? Como eu falei, essa parte é um pouco mais complexa de se entender, vamos dizer assim, no primeiro momento, mas quando a gente lê a primeira vez, lê a segunda vez, e entende a imagem direitinho, depois vocês vão conseguir entender o porquê aglutina e o porquê não aglutina, o porquê é positivo e o porquê que é negativo, tá bom? Bom, e outro tipo de diagnóstico que a gente pode fazer também é o teste de Cumbis, né?
O teste de Cumbis, ele é muito feito, principalmente quando a gente quer saber se o tipo sanguíneo da mãe é compatível com o tipo sanguíneo do pai, né? Então, a gente faz ali no pré-natal esse teste, porque tem uma patologia muito importante, né, que a gente chama de eritroblastose fetal ou anemia hemolítica do recém-nascido, onde eu posso saber, né, se aquele bebê ele vai ter ou não, de acordo com o tipo sanguíneo da mãe, tá bom? Então aqui, ele é um tipo de teste, né, que ele vai avaliar a presença de anticorpos específicos, né, contra as células vermelhas no sangue. Então, se eu tenho esses anticorpos específicos contra essas células vermelhas, eu posso provocar a destruição, né? Então, levando ali a uma patologia, né? Uma doença chamada como doença hemolítica, né? Então, eu vou ter a destruição das hemácias. Se eu não tenho hemácia, eu não tenho oxigenação, certo? Então, o bebê, ele pode morrer. Então, eu tenho o Cumbis direto, né? Onde eu vou avaliar as células presentes no sangue ali daquele meu paciente e eu vou verificar se há anticorpos nessas hemácias, né? E se esses anticorpos, eles são derivados do próprio sistema imunológico da grávida, né? Ou se ele foi recebido, tá bom? Então, aqui eu tenho os antígenos eritrocitários, certo? Eu tenho os eritrócitos e na superfície da hemácia eu tenho, né, os meus antígenos eritrocitários, certo? Que são chamados de aglutinogênios, lembre? Então, eu vou colocar o meu soro de Cumbis, que ele vai ser um soro composto por uma anti-IG, né, uma anti-imunoglobulina humana, tá? E ele vai formar esse complexo. Então, vai ter uma aglutinação. Complexo anti-imunoglobulina, mais o antígeno e o anticorpo, tá? Então, é como se esse soro de Cumbis, ele fosse uma ponte de ligação entre os meus antígenos eritrocitários e os meus anticorpos, tá bom? Então, por que um teste de Cumbis direto? Lembre, porque ele vai utilizar a própria hemácia do paciente, tá? Então, quando ele utiliza a própria hemácia do paciente, eu tenho um Cumbis direto, tá? E aqui eu tenho o teste de Cumbis indireto, tá? Porque ele vai fazer essa aglutinação de forma diferente. Tá bom? Então, aqui eu tenho os anticorpos presentes no sangue, eu tenho os antígenos eritrocitários, né? Eu vou acrescentar o soro de Cumbis, que ele vai fazer essa ponte. Só que eu já posso utilizar uma partícula produzida, né? Se é uma partícula produzida em laboratório, então é um teste indireto, tá bom? Então, eu tenho soros monoespecíficos, tá? Que é direcionado a uma partícula, geralmente. Então, eu tenho o anti-IgG, o anti-IgM, o anti-IgA, né? Eu também posso usar partículas do sistema complemento, que é a partícula C3, que eu posso utilizar uma anti-C3 e uma anti-C3b, que já é quando ela é clivada, que ela vai se transformar em duas subunidades, tá bom? E eu posso utilizar também soros poliespecíficos. O que são esses soros poliespecíficos? Então, são soros direcionados a mais de uma partícula, certo? E esses soros, eles são disponíveis comercialmente. Então, se eu estou utilizando algo comercial, algo produzido, uma partícula produzida, eu tenho o Cumbis indireto, tá bom? Vocês estão entendendo? Eu preciso saber se vocês estão entendendo, porque vocês não estão se comunicando comigo hoje. Eu não sei se é porque vocês achavam que a gente não ia ter aula, né? Mas eu preciso que vocês me digam se está tudo certo até aqui, se está claro e se vocês estão conseguindo entender, tá bom? Por favor.
certo? Então, aqui eu tenho o meu teste de Cumbis direto e indireto. E a grande preocupação desse teste, né, é saber do Cumbis, é saber se o paciente, ele vai, o feto, ele pode, né, ser comprometido ou não, de acordo com o tipo de sangue, tá, do paciente. Bom, vamos recapitular um pouquinho aqui a parte do direto, para que vocês consigam entender o indireto. Observem a imagem, tá? Aqui a gente tem o teste de Cumbis direto, tá bom? Aqui na imagem, o que eu consigo ver? Eu consigo ver antígenos eritrocitários, certo? E anticorpos ligados aos eritrócitos, tá bom? Na segunda parte da imagem, eu vou acrescentar esse soro de Cumbis, né? Vocês percebem que ele é como se fossem fechaduras, né? Ali, para que aquela chave entre. Então, eles são fechaduras, eles vão fazer essa ponte entre as proteínas, né? Então, aqui eu tenho o soro, onde eu vou colocar, e eu vou conseguir fazer essa ligação entre as proteínas. Percebam a diferença. Aqui no direto, eu já tenho os anticorpos ligados aos eritrócitos, tá bom? Então, essa é uma boa dica para vocês conseguirem perceber a diferença do direto para o indireto. Então, eu tenho meu antígeno e os meus anticorpos já ligados aos eritrócitos. Vamos para o indireto. Aqui no indireto, eu vou ter os meus anticorpos presentes no sangue, tá bom? Então, eu tenho os anticorpos presentes no sangue e ele não está ligado aos antígenos eritrocitários. Conseguem perceber isso? Por quê? Porque esses anticorpos, aqui nesse momento, né, nesse teste indireto, eu posso comprar comercialmente, tá bom? Então, se eu comprar comercialmente, ele não vai estar ligado ali naqueles meus antígenos eritrocitários, tá? Então, isso que faz ele ser indireto. Eu vou precisar adicionar, né, ali os meus anticorpos, os meus antígenos eritrocitários, porque eu tenho o que no sangue? Os anticorpos. No outro momento, aqui no direto, eu já tinha esses antígenos eritrocitários, né, com esses anticorpos ligados. No indireto, eu não tenho esses anticorpos ligados. Por isso que eu posso adquirir comercialmente. Então, aqui eu tenho os soros monoespecífico e poliespecífico, adquiridos comercialmente. Então, eu estou fazendo ali de uma forma artificial, tá? Então, se eu já tenho esses anticorpos ligados aos meus antígenos eritrocitários, eu tenho um teste de Cumbis direto. Se eu não tenho, né, esse antígeno eritrocitário ali ligado, eu tenho o meu diagnóstico de Cumbis indireto. Então, ele fala assim, que esse teste ele vai avaliar o plasma do paciente, né, identificando os anticorpos que vão estar presentes ali, e que esse exame, esse tipo de diagnóstico, ele é muito solicitado, né, quando a gente vai fazer transfusão sanguínea, né, para garantir que o quê? Que o sangue que vai ser doado seja compatível com quem está recebendo. Porque se não for compatível, né, o que vai acontecer? Ele vai aglutinar, e se aglutinar, ele pode obstruir, né, o capilar. Né? Ele pode obstruir o capilar, ele pode obstruir uma veia, uma artéria, tá bom? Então, esse teste é muito feito nesse tipo de diagnóstico. E aqui é só para um esqueminha mostrando para vocês, né, como é que acontece ali na doença hemolítica do recém-nascido. Então, a mãe, né, do bebê, ela vai produzir uma imunoglobulina, né, que é uma IgG, antifator RH, certo? Então, o que vai estar relacionado ali?
No direto, eu vou ter a busca de anticorpos ligados aos eritrócitos fetais, lembra que ele já vai estar ligado lá. E no indireto, eu vou ter um anticorpo anti-RH, né, que é para saber se o sangue é positivo ou negativo, que vai formar os aglutinantes ali no soro da mãe. Então, imaginem aí que a mãe está passando para o bebê, né, um tipo de sangue que não é compatível. Quando chegar ali no corpo do bebê, né, por conta dessa incompatibilidade, vai haver uma destruição dessas hemácias, tá bom? Então, ele vai ter uma anemia hemolítica, né, que nada mais é do que a destruição das hemácias. Então, através do CUMBS, ele vai permitir a gente saber se existe essa incompatibilidade, né, e vai prevenir que aquele bebê, aquele recém-nascido, ele evolua, né, para essa doença hemolítica. O que acontece é que quando você não faz o seu pré-natal, né, direitinho, você não consegue saber se você tem um fator RH positivo ou negativo. Então, já aconteceu de muitas grávidas, né, por não terem feito isso, perder o bebê. Ó, você tem filhos ou não, Mônica? A Mônica é fator RH negativo, né? Então, se ela tem ou se ela ainda for ter, né? Você precisou fazer algum tipo de tratamento ali para que não houvesse essa incompatibilidade? Professora, eu não fiz tratamento, mas eu me lembro que eu tomei uma injeção logo após as primeiras 24 horas do parto, eu tomei uma injeção, eu não lembro o nome agora. Porque as crianças nasceram O positivo, eu sou O negativo e o pai é O positivo. Mas você teve duas gravidez ou você gêmeos, como foi? Como é que aconteceu? Foram duas vezes que você teve filho ou você tem gêmeos? Porque o que acontece? Na primeira vez, quando a mãe é fator RH negativo, os primeiros filhos, geralmente eles não têm essa doença hemolítica do recém-nascido, né? Por quê? Porque o seu organismo produziu, mas ele ainda não atacou. No segundo momento, quando você vai engravidar pela segunda vez, como você já tem anticorpo contra aquele sangue que era positivo, aí se você engravidar de novo, o seu bebê pode sim, né, ter a doença hemolítica do recém-nascido. Então, o que acontece? Na primeira gravidez, a gente fica sensibilizada, como se a gente tivesse a produção de uma IgG, né? Então, a gente não atacou no primeiro momento. Então, a gente está sensibilizado. E no segundo momento, que ele vai achar que é um corpo estranho, que na verdade é um corpo estranho, um feto é um corpo estranho na gente, né? Então, ele vai atacar destruindo as hemácias. E o que a gente faz? A gente toma essa vacina, né, que a gente pode dizer assim, para que haja uma dessensibilização do nosso organismo, tá bom? Então, com a dessensibilização do organismo, quando você for ficar grávida a segunda vez, o risco de você perder o bebê ou de seu bebê morrer depois é muito menor, né? Tem um caso que a mãe não fez o pré-natal, né, direitinho, ela era fator RH negativo, ela teve o bebê dela normal, nasceu um bebê aparentemente saudável e grande até, né, um peso considerável, só que após 2 dias, o bebê faleceu. Então, o que aconteceu? Ela não fez o tratamento, né? Esse anticorpo passou para o bebê e atacou ele. Então, ela deu banho na criança, deu comida, deu banho, tudo direitinho, deixou ele dormindo. Quando ela voltou para ver, o bebê estava todo roxo. Né? Por que ficar roxo? Porque a gente tem falta de oxigenação. O que aconteceu? Eu destruí as hemácias daquele bebê. As hemácias são responsáveis por levar a oxigenação para os tecidos e sem elas não tem oxigenação. Então, o bebê morreu, infelizmente. Tá? Então, isso é uma
muito importante que a gente faça o pré-natal, né? E que a gente aqui da área da saúde, a gente tem a oportunidade de fazer os testes, né? Como rotina laboratorial, numa aula prática e tudo mais. Então, às vezes a gente tem medo de fazer, ou a gente, eu já fiz e tudo mais. Então, é sempre bom a gente conhecer, né? Como é o nosso sistema, né? Para que a gente consiga tomar uma medida a tempo. Então, um teste diagnóstico é tão rápido, tão fácil, né? Que é o fator RH, ele pode salvar a vida de uma criança, certo? Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa para gente. Bom, não. Então, a nossa aula termina aqui, né? Eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho sobre esse sistema. Eu vou colocar na plataforma a aula hoje, mas creio eu que a atividade que eu vou passar, eu vou colocar amanhã, tá bom? Então, eu vou fazer uma atividade para vocês responderem direitinho, vou colocar na plataforma e eu vou avisar pelo grupo, tá certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Com essa atividade, vocês vão conseguir fixar melhor o conhecimento de vocês em relação ao teste de aglutinação, tá bom? Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida e não querem mais falar nada, eu vou encerrar a aula aqui, tá certo? Qualquer dúvida, podem me chamar. Então, não, ninguém quer falar mais nada? Tá tudo bem? Então, certo. Boa tarde para vocês, tá bom? E até o próximo encontro, que será na terça-feira, né? Para a nossa aula prática. Então, por favor, não esqueçam de trazer o jaleco de vocês, sapato fechado, né? Tragam o mínimo de coisas possíveis, porque qualquer superfície de contato que vocês tiverem, porque a gente sabe, né, que ainda está sério essa questão do coronavírus. Então, quanto mais coisas vocês tiverem, vocês trazerem para cá, bolsa, relógio, cordão, mais superfície de adesão, né, vocês vão ter para o vírus, tá certo? Então, por favor, venham com o mínimo de coisas possíveis. Cabelo bem Professora, amarrado. Pode falar, Eric. então existem testes de aglutinação que quando aglutina é positivo e outros que quando aglutina é negativo, né? Isso a gente vai saber na aglutinação direta, por exemplo. Aglutinou é positivo, não aglutinou é negativo. Já na indireta, vai ser ao contrário. Se não aglutinar, porque é na inibição, né? Inibição da aglutinação. Se eu estou inibindo, eu não quero que ocorra aquela aglutinação. Então, ele vai ser negativo, tá? Então, a gente tem que saber se a gente está falando sobre a aglutinação direta e indireta, que ele pode ser positivo ou negativo, se aglutinar ou não. O que vai mudar na aglutinação direta para a indireta? Se eu vou utilizar uma partícula sintética. Se eu não for utilizar uma partícula sintética, se eu for utilizar as hemácias da paciente ou do paciente, eu estou fazendo um teste de aglutinação direto. Se eu for fazer a utilização de uma partícula de látex, né, revestida com o que eu estou procurando, então é uma partícula produzida no laboratório, eu vou fazer uma aglutinação indireta, tá bom? Indireta. E se eu for fazer o teste de inibição da aglutinação, em caso positivo, eu não tenho nenhuma aglutinação. Em caso negativo, eu tenho a aglutinação, tá? Essa é a diferença, tá bom? Mas eu vou colocar lá no esquema da atividade, vocês vão conseguir escrever e vai ficar mais claro na cabeça de vocês, na mente de vocês. Tá? Então, voltando lá para a aula prática, por favor. Então, o mínimo de coisas possíveis, né? Máscara. Se vocês quiserem trazer só um papel e uma caneta para fazer alguma anotação, mas como nós vamos fazer essa aula, né, a prática dessa aula que nós tivemos hoje, creio eu que não precisa vocês trazerem nada para fazer anotação, tá bom? E o tênis que vocês forem usar aqui,
eu aconselho a vocês fazerem a limpeza antes de entrar na casa de vocês, tá bom? Porque agora, como a gente já está tendo aula prática, outras pessoas estão tendo acesso aqui, então tem que ter muito cuidado com a roupa que vocês vão utilizar fora da casa, para que vocês não levem nada para a casa de vocês, tá certo? Então eu vou encerrar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Boa tarde a todos e muito obrigada, tá, por vocês participarem aqui da aula.